Fechou. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira do nosso Pode Escutar, Pode Falar, 19h30, a gente não perde esse compromisso com você. Voltamos com tudo esse ano, hein? Já tivemos 3 episódios sensacionais, eu quero saber se você já assistiu, se você está nos acompanhando, se já ativou esse sininho, se já se inscreveu, porque você sabe que o nosso intuito aqui no Pode Escutar é levar mais assuntos teóricos sobre o desenvolvimento infantil. A gente falou sobre adolescente, a gente vai falar mais sobre adolescente por aqui, então fica ligadinho, porque a gente sabe que tem muitos pedidos, né, nessa fase aí também, mas o que a gente ama falar é sobre a infância, é sobre o desenvolvimento infantil, é sobre essa fase mais importante do ser humano, o quanto a gente quer entender mais, porque a adolescência, a fase de jovem adulto, a fase do adulto, ela vem dessa construção que a gente tem na infância. Então, por isso que a gente ama falar sobre ela. E em vários aspectos, não só de saúde, mas a gente fala muito sobre emoções. E hoje será uma noite sensacional. Eu tenho certeza que você não tem ideia do quanto de perguntas nós vamos fazer para ninguém mais, ninguém menos que ela, que é a doutora Andréa Farias Lobato. Não sei se vocês conhecem ela por Andréa Farias Lobato, que ela é a Andréa da Link. A Link, a gente sabe que tem muita gente que nos acompanha, que não é de Belém, não é da região, mas a Link é uma das clínicas que é referência em tratamento e acompanhamento de crianças neurodivergentes. E a Andréa é diretora dessa clínica, e é muito sensacional, porque eu sei o quanto de expertise essa mulher tem dentro da psicologia, e principalmente na fase em que estamos querendo falar. E o assunto, olha esse assunto hoje, comportamentos desafiadores da criança. Eu quero saber uma mamãe que não vai precisar assistir esse episódio. Não existe. Todas as mamães, Andréia, precisam estar ligadinhas nesse episódio, porque a gente entender o que está acontecendo com a cabecinha do nosso filho nesses comportamentos desafiadores vai mudar o nosso maternar, porque a gente vai passar a entender o que está acontecendo para a gente saber lidar com isso. Porque não existe uma criança com seu pleno desenvolvimento, seja neurodivergente, não neurodivergente, vai ter comportamentos desafiadores e nós precisamos lidar. Então, por isso, eu já peço que você compartilhe esse episódio com o maior número de mamães possíveis, porque vem muita coisa boa por aí. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Escutar, Pode Falar. É um prazer inenarrável ter você aqui. Easy. É um momento para mim super, absurdamente feliz. É uma honra estar aqui contigo. Você é uma pessoa incrível, uma comunicadora nata, estávamos falando sobre isso. E a tua capacidade de comunicar informações tão relevantes para as pessoas, a tua simplicidade em passar informações é única. Muito obrigada por me chamar, por eu poder estar aqui compartilhando contigo também esse projeto que é incrível, que é o teu podcast. Oh, minha Muito obrigada. amiga, muito obrigada. Muito Você sabe o obrigada. quanto eu lutei para ter esse episódio contigo. Tô atrás da Andréia, vocês não têm ideia, gente. Há muito tempo, porque só ela poderia falar comigo Imagina. desse tema e de vários outros também, porque de fato, assim, depois que eu comecei a te seguir, eu comecei a te ouvir, você palestrando é algo assim que é incrível, é inspirador, inclusive. Então, se você conhece uma psicóloga, infantil ou não, ela é referência. Então, assim, já encaminha mesmo para profissionais da área da saúde, para mamães que você conhece, porque esse episódio, ele é necessário ser compartilhado e eu conto com a tua ajuda. Porque você sabe que é isso que nos impulsiona a continuar fazendo esse projeto. É a tua participação. Um projeto incrível. Né? E a gente ama fazer, André. O seu episódio é o 104. Então, a gente já está há 2 anos, eu e o Cauê, à frente desse projeto e a gente ama fazer, eu amo fazer, eu me dedico, a gente se dedica muito, né? Por trás aqui dessa apresentação tem muita dedicação. Percebe-se. Muito estudo, muito empenho, muitas noites editando e vendo, né? E lançando o episódio. Mas é isso. É a tua participação que faz com que a gente continue.
É a tua sugestão de profissionais, de temas, de perguntas, do compartilhar, do colocar que você está gostando, a tua participação é que nos impulsiona a continuar fazendo esse projeto. Então, por isso que a gente te pede para se inscrever, para ativar o sininho, para compartilhar, para comentar, porque é isso que faz com que a gente saiba que está valendo a pena, que está legal a gente fazer. E esse episódio, como eu falei, ele é imperdível para qualquer mamãe. Mas antes disso, claro que eu tenho que apresentar melhor a minha convidada dessa noite. Vamos lá. Eita, que agora eu vou ter que botar meu inglês para funcionar, minha gente. Vocês não estão entendendo, não. Vamos lá, eu me formei na Escola Tabajara English School, né? Então vou lá tentar falar, porque senão ela me corrige, tá bom? Imagina. Então, doutora Andréa Fonseca Farias Lobato, ela é psicóloga, Board Certified Behavior Analyst. Ela é analista do comportamento, né, certificada. Doutora e mestra em teoria e pesquisa de comportamento, com formação avançada em análise do comportamento aplicada pela Florida Institute of Technology dos Estados Unidos. Facilitadora do método Friends. Depois a gente podia falar um pouquinho mais do que é. Incrível. Possuindo certificação do The Program for the Education and Enrichment of Relation Skills. Peers. Gente, Podemos falar peers. Uau. Meu Deus. É peers, é verdade. É para pré-escolares, adolescentes e adultos. E formação avançada no The Group Based Early Start Denver Model. Do modelo Denver, esse é bem conhecido. Em grupo. Esse é o diferencial. Tá. Esse, é verdade. Então, esse daqui é o em grupo, né? E começando cedo, né? É uma intervenção precoce, digamos assim, não é isso? Em grupo, que é algo bem diferenciado quando a gente está falando de intervenção precoce, que é normalmente 1 para 1. Maravilhoso. E ela é diretora da Link Soluções Comportamentais, que, gente, de verdade, eu acho que valeria um episódio para a gente falar desse modelo, porque eu acho que o que é bom a gente precisa se inspirar. Você é muito generosa. Entendeu? E aí eu acho que a gente poderia fazer um episódio aqui para falar sobre a Link e o porquê que ela é tão diferenciada no atendimento a crianças e adolescentes, que eu vejo adolescentes lá também. Adultos também, olha só, adultos. Nos né? diferentes níveis de suporte. Maravilhoso. E você tem uma destacar. equipe lá, né, Andréa? Temos. Você tem psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos, tem fono. Isso mesmo. Nós não Esqueci temos de alguém? fono. Nós temos terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, a gente tem os psicólogos, né? E tem os fonos parceiros, na verdade, né? Que vocês muito parceiros. E aí, de maneira interdisciplinar, a gente constrói planos de intervenção para os nossos clientes. Maravilhoso. E assim, a gente vê, eu conheço, na verdade, pais e crianças, e o quanto as crianças evoluíram, porque lá parece escola. É uma escola. Parece mais uma escola do que uma clínica. Exato. Até o modelo, os espaços. Então, é desse modelo tem que parquinhos. eu acho que a gente precisaria falar um pouco mais desse modelo. Seria incrível. A nossa ideia, desde que a gente abriu a Link, só dando um spoiler rápido, era mimetizar o ambiente natural das crianças. Então, aquele espaço que a gente tem uma criança, um adulto, sem estímulos, não fazia sentido para a gente. E nós gostaríamos muito de tornar aquele ambiente o mais favorável, o mais provocador, no sentido até social, para que a gente conseguisse desenvolver habilidades socialmente relevantes, né? Habilidades que impactam diretamente na qualidade de vida e no bem-estar dessas pessoas. Que maravilha. E eu vejo o quanto vocês são cuidadosos, porque eu sempre vejo alguém da tua equipe ou lá embaixo na garagem esperando o paciente chegar, ou ali na frente esperando chegar, e são sempre em 2. Geralmente. É um suporte, assim, incrível, viu? É uma equipe grande muito também. legal. Eu acho que vale. Eu acho que vale super um episódio pra gente falar da Link aqui, porque eu acho que vale a pena a gente falar de modelos inspiradores pra gente realmente, você que é da área, pra você se inspirar, pra quem tá querendo montar a sua própria clínica, enfim. Né, a gente falar um pouquinho sobre esse mulheres empreendendo, em primeiro lugar, né? Mulheres empreendendo.
E a gente falar sobre essas nuances de dificuldades e o que você tem de diferencial no seu negócio. Inclusive, gente, já tô dando spoiler aqui também, porque o mês de março ele vai ser recheado disso, tá? A gente sabe que 90% de quem nos segue e quem tá aqui junto com a gente, a nossa audiência do podcast, é feita de mulheres. E aí, em março, a gente vai ter um episódio atrás do outro, muito, muito direcionado, claro, ao mês da mulher. E aí já fica o super convite para a Andrea voltar para falar sobre esse empoderamento feminino no empreendedorismo. Eu acho que isso daqui é fundamental. Da gente falar realmente que não é fácil, mas que o porquê vale a pena, muitas vezes, e por que o nosso negócio é inspirador. É verdade. Ó, gostei, já fica aqui. E o diferencial de uma empresa que é gerida por mulheres. Por mulheres, é verdade. É muito. É diferente e é inspirador também, né? Tem um toque especial, diferente aí. É verdade. Muito legal, hein? Gostaram? Gostaram, né? Então, vai vir mais coisas boas por aí. Por isso que eu falo o quê? Ative esse sininho logo. Que é para você não perder. Porque na correria do nosso dia a dia aí, também que os episódios ficam gravadinhos, bonitinhos, mas ativa o sininho para você não perder as novidades, porque vem muita coisa boa por aí também, viu? E olha só, eu apresentei esse currículo brilhante da Andrea, brilhante. Mas eu vou apresentar um mais brilhante ainda. Olha só. Andrea Farias é feita de muitas camadas e todas elas sustentadas por coragem, sensibilidade e amor. Antes de qualquer título, ela é mãe. Ela é mãe de 3, ela é mãe da Catarina, do Pedro e do Benício. 3 vidas que não apenas habitam seu coração, mas moldam sua forma de estar no mundo, de cuidar, de lutar e de permanecer firme mesmo quando o cansaço pede pausa. André aprendeu cedo que força não é dureza, é constância, é disciplina, é presença. Talvez por isso que o karatê tenha feito parte da sua trajetória, não como combate, mas como filosofia. Equilíbrio, respeito, autocontrole e resiliência. Valores que ela carrega para a vida, para a maternidade e para o cuidado com o outro. Quem convive com a Andrea reconhece nela uma mulher que postura firme e coração imenso. Alguém que acolhe sem invadir, orienta sem impor e cuida sem perder a humanidade. Seu caminho é marcado por escolhas conscientes, por amor colocado em prática e por uma ética que nasce do afeto. Ela é força serena, é colo seguro, é mulher que atravessa fases com dignidade e transforma desafios em aprendizado. Doutora Andrea é dessas pessoas que não precisam falar alto para serem notadas. Sua presença basta, e é verdade, viu, gente? Portanto, recebam com muito carinho a minha convidada dessa noite, porque ela realmente é incrível. Doutora Andrea Farias Lobato, seja muito bem-vinda. Como é que você faz isso comigo? É o nosso detetive. Gente, que abertura sensacional, emotiva, acolhedora. Obrigada. Eu não sei como eu vou dar conta de continuar falando contigo depois de escutar tantas palavras gentis. Muito obrigada novamente por me descrever dessa maneira, para além do meu lado profissional, que para mim é muito importante. Esse é o teu melhor currículo. Esse é o meu melhor currículo, é verdade. Isso é o que me diferencia. Não é o que o doutorado, o CBA. Eu sempre falo para as pessoas, eu sou a Andrea, independente de qualquer coisa, com uma história de vida, com valores muito bem determinados para o que eu quero fazer, né? E o caminho que eu sigo nesse sentido para mim, que é, como eu falei para você anteriormente, proporcionar um serviço de qualidade para mudar a vida das pessoas genuinamente. Maravilhoso. E foi tão bom te ouvir. Você falou isso sem a câmera estar ligada, a gente conversando aqui, a gente viu o quanto o teu trabalho é diferente, é diferenciado, é pautado nesses valores que você tem, que você carrega, tão éticos, tão humanos, né? O teu jeito de falar já mostra isso. Então é sensacional, porque a gente sabe o quanto o currículo da Andrea é brilhante, né? Quem não te conhece vai te olhar só pelo teu currículo, o que você tem de expertise, o que você estudou até aqui.
mas quem conhece o outro lado da Andréa se apaixona ainda mais, Oh. né? Aí já entende o porquê você está na posição que você está, o porquê você é referência, o porquê você é convidada para tantos eventos, a participar de tantos eventos, não só podcast, palestras. É sempre um primeiro nome a ser citado. Só basta conseguir a agenda com ela, gente. Só isso. Porque de resto é maravilhoso. Muito bom. É por isso que é muito bom ter você E aqui. você sabe que a ideia da agenda é porque eu gosto de fazer coisas muito diferentes. Então, eu tenho a clínica, eu empreendo, eu dou supervisão técnica, mas eu adoro palestrar, né? Não no sentido de ser autoridade de um determinado assunto, mas de poder conhecer a realidade das pessoas no Brasil afora, né? Avaliar como que eu posso ter um impacto significativo na vida de um profissional que vai mudar outras vidas. Eu também Perfeito. amo Que pesquisa, fala incrível. né? Porque Perfeito. pesquisar envolve a gente procurar novas formas de intervir, pensar em um jeito diferente também de trazer essa mudança que a gente deseja. E é por isso que, às vezes, a minha agenda é dessa forma. E é porque eu gosto muito de estar com muitas pessoas. Esse final de semana eu estava dando treinamento numa academia de musculação. Olha isso! Sobre como... Mentira, André. O que você estava Juro, falando? eu estava falando sobre como que a gente pode prestar um serviço, né, ali voltado para a prática da atividade física para pessoas neurodivergentes. Olha só, que importante. Demais. A gente precisa Na verdade, expandir eu acho os serviços. que todos os Para além das serviços. clínicas, entende? Exatamente, Os para nossos além das clientes, eles clínicas. precisam estar na comunidade. É, e assim, a gente já trouxe aqui a doutora Lorena, Sim. que ela é foniatra, otorrino, né? Foniatra, ela não tiver com esse título na mão, ela vai falar, vou te matar, Izzy. Mas enfim, ela é uma estudiosa da foniatria, daqui a pouco deve estar com o seu título de foniatra também, porque aqui entende muito sobre o desenvolvimento de fala e linguagem também da criança, mas de uma forma como prescritora, né? Como médica. E ela lançou uma ideia genial que a gente já trouxe aqui para ela falar sobre o selo Girassol, que é para além das clínicas, Sim. uma loja precisa saber como acolher uma criança neurodivergente quando entra com os pais, né? Qualquer serviço hoje em dia precisa entender como atender, como acolher melhor, né? A criança, os pais ou o próprio adulto, né? Neurodivergente. Então, muito legal que essa academia, né, seja também um modelo que inspire outras academias. Perfeito. Então, eu gosto de estar em diferentes ambientes, falando sobre o que eu faço, discutindo sobre possibilidades de prestação de serviços, não apenas para aquele contexto clínico, mas para a comunidade. Vamos falar para professores, para pais, nós já falamos para a polícia. Olha só que interessante, para lojas, para gente. supermercados. Então, a gente precisa ampliar. Perfeito. Né, Teus funcionários precisam saber o que fazer no momento que, de repente, uma criança desorganiza. Ou não é? Perfeito. Então, assim, você que é lojista, que tem qualquer tipo de serviço, vendo esse episódio aqui, ou encaminha para quem você sabe que tem o serviço, para ver se a gente já consegue mudar um pouquinho essa mentalidade, porque o teu serviço precisa... A tua equipe precisa entender mais como atender. Exatamente. Né? Como atender esse cliente neurodivergente. Exatamente. E que legal saber que você também dá esse tipo de treinamento, dá esse tipo de palestra. Muito bom. E posso deixar aqui, inclusive, gravado, que vários desses treinamentos são gratuitos. É só você me chamar quando você, né? Na verdade, quando eu recebo um convite, eu sei da força e exatamente da proporção ali do que aquela pessoa pode tomar e do que ela quer de fato. E aí, quando eu percebo isso, aí bate com o meu, né, com o meu self, com a maneira como eu vejo sobre a vida. E aí é difícil eu dizer não. Perfeito. Então, estou colocando aqui realmente como uma possibilidade para a gente levar, proporcionar treinamento para outros serviços que não as clínicas, para atender pessoas neurodivergentes. Maravilhoso, hein, gente? Muito bom. Ó, o Instagram da Andréa. O Instagram da Andréa vai estar aqui, o arroba já vai colocar aqui, mas na descrição também tem
contato da Link e o contato, né, da Andrea no Instagram dela, tá? Então já tá aqui na descrição também desse episódio. Agora, doutora Andrea, sensacional. Vamos mergulhar no comportamento agora, Vamos. né? Então, olha só, para a gente iniciar falando sobre comportamento desafiadores, que nós, mamães, estarei aqui eu. É por isso que eu falo, é Eu sensacional também fazer. preciso lidar com isso. Porque, não é? Porque a gente precisa entender, André. A gente precisa entender cada vez mais da cabecinha. Você viu o episódio passado, a gente falando de adolescência? Mas para Incrível. chegar ali, a gente passou pela infância, É né? verdade. E eu vejo que a Vicky, ela deu essa ênfase, né? Do papel da infância, de uma infância que não é talvez tão bem conduzida ou que tenha passado por contextos tão desafiadores, inclusive pelas mídias digitais Perfeito. inadequadas, né? Enquanto que isso impacta na vida do adulto. Com certeza, com certeza. Agora sim, para a gente começar entendendo o que que realmente define um comportamento problema, um Perfeito. comportamento desafiador na infância. Você quer dar mais ênfase para problemas comportamentais, enfim, mas o que que a gente define esse comportamento? Quando eu falo assim, olha, esse é um comportamento problema ou esse é um comportamento desafiador demais? Muito boa essa sua pergunta. O que que acontece? Problema de comportamento, comportamento desafiador, comportamento interferente são termos intercambiáveis utilizados pela literatura científica e até a literatura mais popular, corriqueira, né? Perfeito. O que que diferencia um comportamento problema, interferente, desafiador de algum comportamento pontual ali que o pai, né, teve dificuldade de repente para manejar? Nós estamos falando de um padrão de comportamento prejudicial, seja ele um prejuízo material, psicológico, emocional, persistente e intenso, que se desvia do que é esperado para a faixa etária, né, e para o nível de desenvolvimento, e que, isso eu acho que é um ponto bem relevante, acarreta prejuízo significativo nas relações, na aprendizagem, nos relacionamentos pai-criança, pares. Né? Então, é importante que a gente entenda esse contexto. Para eu falar que é um comportamento interferente, eu tenho que ter intensidade, certo? Tá. Eu tenho que ter frequência, eu tenho que ter um impacto significativo sobre diferentes áreas da vida daquela criança, inclusive para ela própria, certo? E se desvia do que é esperado ali para a faixa Para a etária. faixa etária. Exato. Nesse tempo, por exemplo, existe um tempo para a gente começar a olhar e falar, olha, já passou de 2 semanas e ele ainda tá assim. Ou, tipo, tem que estar 6 meses com esse tipo de comportamento para a gente falar assim, opa, é algum problema maior, algum transtorno e a gente precisa procurar ajuda. Ou já procura ajuda logo. A gente precisa compreender o impacto disso na vida daquela criança. Sim. Então, pode ser que em uma semana o impacto seja super gritante. Não tá comendo, não tá dormindo. Exato. Tá Ele ruim tá na escola. quebrando as coisas lá da escola, Sim. ele não vai mais para nenhum lugar porque ninguém mais aguenta ficar perto dele, Perfeito. né? Aquele pai já perde o controle facilmente em diferentes ambientes. Então, não tem exatamente um tempo exato, mas a gente precisa compreender a frequência, a intensidade, o E os impacto que isso prejuízos que tem isso vai trazer. para essa criança e para o relacionamento dela com os outros e com essa comunidade, né? Tá. E a birra, a agressividade, a desobediência, o que eles podem querer comunicar, na verdade, né? Você sabe que comportamento, ele é linguagem, É né? verdade. Ele tá querendo nos falar sobre diferentes aspectos ali da vida daquela Com criança. certeza. Dificuldades que envolvem, por exemplo, déficit de habilidades. Então, às vezes, ele emite comportamentos desafiadores porque essa é a forma que ele tem de se comunicar. Ele emite comportamentos desafiadores porque ele ainda não aprendeu a se regular. Né? Ou porque ele está com dificuldade, por exemplo, nas relações sociais, com os pais, com as outras crianças. E essa criança, então, porque a gente fala que todo comportamento ele é funcional, né? Ele é adaptativo, ela encontra naquele comportamento problema uma maneira de se comunicar e de alcançar determinados objetivos. Como, por exemplo, eu não quero fazer atividade.
Eu até Então, falo para vocês, às vezes, eu empurro a atividade. Você não me escuta muito bem quando eu tô empurrando atividade, né? E às vezes a gente não consegue se comunicar tão bem com essa criança. uhum. A gente trabalha, por exemplo, com pessoas dentro do espectro do autismo. E aí eu não consigo te dizer, eu não quero fazer, tá super difícil isso aqui. Mas você insiste. Mas aí, na hora que eu grito, que eu bato o pé, O que eu né? insisto, Que eu né? insisto, Pronto. aí você, ok, você suspende aquela demanda para mim. É imprescindível que a gente esteja com esse olhar genuíno para tentar compreender o que aquela criança quer nos comunicar. Isso que você está falando é muito pertinente. Uhum. Agora, André, eu fico com dúvida de mãe Uhum, mesmo, assim, porque hoje tem se falado muito num transtorno opositor uhum, desafiador. Então, eu fico pensando no momento em que meu filho é muito desobediente, sim. tipo, fala não pra tudo, sabe? Aí eu fico olhando e falei assim, gente, como é que eu realmente consigo comparar? Isso daqui é só uma desobediência? É só Sim. ele querendo me mostrar através desse comportamento Uhum. alguma coisa que não tá legal? Ou isso daqui eu realmente é um alerta e eu preciso procurar ajuda? Excelente pergunta. O que que a gente vai pensando? Primeiro, que há uma dinamicidade no desenvolvimento infantil. Uhum. Então, quando você tem, por exemplo, crianças ali de 1 a 3 anos de idade, comportamento de se jogar no chão, de gritar, de espernear, Uhum. de não querer fazer algumas coisas, é super comum. Uhum. Você estava falando do seu filho. Sim. Ali, perto entre os 4 e 8 anos, já começa a argumentação, um pouco da É. oposição. Mas qual é o ponto-chave? A intensidade, a frequência, o impacto que isso, né, gera para a vida dessa criança e para a forma como ela é incluída nas suas relações sociais e nas suas habilidades funcionais. Esse é um ponto muito, muito importante. Então, sinais de alerta, frequência, intensidade, esse comportamento começa a acontecer em diferentes momentos. Essa criança demora muito para ser corregulada. O que que é corregulada? Muitas vezes ela não tem habilidade para lidar com aquelas emoções Sim. todas. E aí o Perfeito. adulto é essa pessoa que vai gerenciá-la, É, que moderar ali, vai é. moderar, né, todas essas intensas emoções. Esses são pontos pertinentes. E um outro ponto muito, muito importante é o quanto que esses comportamentos acarretam risco para a integridade daquela criança ou para outras pessoas. Verdade. Um exemplo, uma criança que sai correndo, né? Uhum. Porque ela não teve, por exemplo, um pedido aceito. Olha o o Sai perigo, correndo, né? né? Desgovernada, sei lá onde tá. É Exato. verdade. E aí, eu jogo itens, eu bato nos outros, então a gente precisa analisar esses contextos. É, já vi criança se machucar, né? Não é nem Exatamente. machucar o Se outro, é machucar. se machucar. Exato. Agora, Andréa, frente a esse comportamento desafiador, qual é o principal erro dos pais, eu diria assim, nesse tentar lidar com aquilo, nesse contexto, o que que você elencaria dos principais erros que os pais podem fazer naquele momento? Você está falando no momento da crise? É, no momento da crise, qual é o erro mais comum dos adultos em lidar com esses comportamentos? Eu vou te dizer que eu primeiro queria pensar numa outra perspectiva, né? Sim, Eu tenho um olhar, por ser mãe de 3, perfeito. Ai, meu Deus. um olhar muito empático a esses pais. Sabe o que eu noto? Muitos desses pais, eles ou estão sendo bombardeados de informações no Instagram sobre faça isso, não faça aquilo, faça aquele jeito. Não, Nossa, você todo está mundo fazendo opina hoje em isso? dia, é Você está verdade. fazendo, você está traumatizando seu filho. Eu vejo que cada vez mais a gente está observando pais inseguros que não confiam Uhum, no seu maternado, no seu paternado, é né? isso. Mas ao mesmo tempo, esses pais às vezes eles não estão disponíveis Uhum, o suficiente para desenvolverem algumas habilidades pertinentes para essa grande missão que é ser pai e mãe. Então, perfeito. nós não Maravilhoso. nascemos com um guideline, né, do tipo, ok, você vai ser pai ou mãe? Faça assim, faça desse jeito. Não vai funcionar assim. E a gente tem que aprender habilidades para Uhum, sermos pais melhores, não pais perfeitos ou mães uhum. perfeitas, mas a nossa melhor versão que o nosso filho
precisa, sabe? Maravilhoso. Então, eu fico muito empática a essa fala, às vezes, tipo, qual é o erro do pai? Uhum. Eu sei que, e eu acredito nisso de verdade, que os pais eles estão tentando dar o melhor deles. Mas às vezes esse melhor não é o suficiente. É por isso que eu falo que a gente precisa entender, a gente precisa se munir da teoria. Uhum, E realmente exercer o nosso papel de pais, que é de uhum. moderar, que é de direcionar, Perfeito. não é verdade? Porque às vezes realmente se perde na questão de, eu quero muito respeitar o que meu filho Aham, decidiu. perfeito. Ok, eu acho que eu falei no episódio passado, o nosso maternar mudou muito. Eu acho Aham, isso sensacional. Saiu de um autoritarismo gigantesco verdade. para alguém que já gera mais conexão, mais Uhum, respeitosa. Só que existe uma nuance que se perde na permissividade, na perfeito. liberdade muito Uhum, grande. É nisso que a gente precisa também se atentar. Pra você ter uma ideia, André, eu trabalho com crianças também, e eu faço diagnóstico sim. audiológico. E eu estava 3 semanas tentando atender uma criança de 4 anos de Uhum, idade, espertíssimo, espertíssimo, um menino. E ele ia com a mãe e a gente todos os dias tentava fazer um exame. Ele me permitia fazer vários outros, e aí, para fechar o diagnóstico, porque estava dando alterado, sim, era fundamental a gente fazer esse último exame para a certo. gente. A audiologia em criança é um quebra-cabeça. Então a gente precisa ir Imagino. montando esse quebra-cabeça Aham, para a gente chegar num diagnóstico certo, para que a perfeito. gente tenha o tratamento melhor ainda, correto. Uhum, E aí, só faltava esse exame, o mais importante de todos, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça. E aí eu tentei de tantas formas lúdicas e tudo. Só que a mãe olhava e falava assim: ele não quer fazer, ele não vai fazer. Aí eu falava assim: não, mãe, mas olha, vamos ele tentar, precisa. porque ele Pro bem precisa. dele, E aí ele inclusive. chorava e olhava para a mãe e falava: não vou fazer. E aí ela viu, doutora, ele não vai fazer. Aí eu falei assim: mãe, se ele não fizer dessa forma, ele vai ter que ser sedado em hospital para fazer um outro Sim, exame que não vai me dar tantas respostas sim. como esse me daria. Vai ter que ser assim, porque ele já falou que ele não vai fazer. Me causa, de verdade, apesar, eu sou mãe, Uhum. também tenho esse olhar empático, mas às vezes eu acho que esse olhar de nós somos pai e mãe, precisamos direcionar Sim, né, perfeito. o nosso filho Aham, a fazer o que é certo, a dar não, ele precisa ouvir não, ele precisa ser direcionado ao que tem que ser feito também. perfeito, Ah, você vai tomar banho? Eu não perfeito. quero tomar banho agora, mas é porque precisa. Aham, Nós temos hora, nós temos compromisso, você sim, tem escola, você tem que sim, almoçar agora, você tem que. Não é isso, André? totalmente. Eu faço com muita frequência todo um trabalho de psicoeducação para os pais sobre a utilização da tela. E aí eu começo a mostrar, com base em evidências, a necessidade do monitoramento, a redução da exposição ao tempo de tela, né? Perfeito. Explico todo esse contexto. Aí eles viram assim para mim: não posso fazer isso. Ele vai ficar muito chateado comigo. Ele vai ficar com muita Então. raiva de mim. Você não tá entendendo, Andréia. Ele vai ficar louco comigo, eu não posso fazer Ai, meu isso. Deus, E é. obviamente que eu nem tô sugerindo algo do tipo: suspenda a tela, Sim, retire completamente do seu filho. sim. Não proponho isso. Eu vou discutindo com esses pais um passo a passo para a gente fazer uma redução. E aí, para eles, muitas vezes isso é: eu estou ferindo os direitos dele, Hum, sabe? Então, é isso, eu estou ferindo o direito do meu filho de exigir que ele faça um teste. é. Às vezes é uma deturpação Sim, é mesmo aquilo que você do falou, é de não que é confiar no seu perfeito maternar, no no seu seu maternal. paternar, né? E um medo grande de rejeição De desses rejeição, pais. é verdade. Ou de que a criança se desorganize, ou de que a Também, criança caia na birra, né, se jogue no chão e que também. tem, né, esse medo. E cabe muito essa próxima pergunta com que a gente está falando, que é como diferenciar a falta de limite de uma dificuldade emocional da criança. Perfeito. O que que é importante que a gente compreenda? A Uhum. gente pode ter a coexistência desses dois. Ou seja, eu posso ter uma criança com uma dificuldade de regulação emocional e falta de limites, Falta de limite, ok? Então a exatamente. gente pode ter as duas questões ao mesmo tempo. Qual que seria uma diferença mais didática? É a fonte do controle desses comportamentos. Como
assim fonte de controle, Andréia? Para uma criança que tem dificuldades com limites, normalmente a gente observa os problemas de comportamento, tá? Ocorrendo em contexto de temos uma regra para seguir, temos uma rotina que precisa ser realizada. Você precisa fazer isso dessa maneira, né? E não que as crianças não possam discordar, opinar, né? Perfeito, Argumentar. Mas perfeito. quando a gente, novamente, volta e percebe que com frequência, numa intensidade muito grande, esses comportamentos começam a acontecer. E isso impacta na vida dela, você fala, opa, né? Já temos um sinal de alerta. Diferentemente, quando nós temos uma criança com uma dificuldade de regulação emocional, e volte, né? Para a gente também ser empático a essa criança com dificuldade com limites também deve ter dificuldades emocionais, né? Com Que precisam ser certeza. trabalhados. Porque não é só limite, sabe? E eu tô querendo ponderar isso, e eu sei que você não tá dizendo, André, não, é só problema de limite, né? Não, é que essas crianças também precisam desenvolver essas habilidades de regulação emocional. A gente tem que ter um olhar empático quando a gente vai discutir isso. É limite ou é regulação emocional? Uhum, A gente vai verdade. vendo, né, que a gente pode ter os dois contextos. E essa criança precisa ter um olhar de vamos construir um comportamento e não só vamos colocar limite, vamos colocar regra. Não é desse jeito. O Perfeito. olhar precisa ser sensível e entender que essa criança também está nos sinalizando algumas dificuldades que a gente vai precisar percorrer com ela um caminho na construção de comportamentos que são socialmente relevantes e que vão ser importantes para ela a curto, a médio e a longo prazo. Isso é importante. Só que quando a gente tem uma criança com mais dificuldade de regulação emocional, ela não deixa de seguir a regra porque ela não quer. É que às vezes ela não consegue. Vou te dar um exemplo, tá? E aí, lembrando, a gente precisa também compreender se esse é um comportamento que é persistente ou não. Certo. Tive uma situação ano passado de um cliente meu que a escola ligou e falou assim: Andréia, o fulano de tal tá dizendo aqui que ele não vai fazer a prova. Oi, como assim? Né? Simplesmente não vai fazer. Ele não vai fazer a prova? Não, ele foi pro banheiro, ele tá chorando no banheiro Tá. e ele tá dizendo que ele não vai fazer a prova. Só que eu conheço o meu cliente, eu conheço o histórico dele. Ele não estava ali deixando de fazer a prova porque ele é um menino desobediente. Uhum. Ele literalmente teve uma crise de ansiedade por conta da prova e ele paralisou. Ele não conseguia, de fato, fazer a prova. Então não é eu não quero fazer, é eu não consigo fazer isso que você Perfeito. está me pedindo. Mas só entende isso ou sabe isso quem conhece a criança, né? Por Perfeito. exemplo, a mãe, o pai, a terapeuta, Uhum. né? Então, quem conhece essa criança de vários contextos vai conseguir realmente olhar e falar: opa, tem Exato. mais algo aí, tem Exato. alguma coisa aí além dele só dizer que não vai fazer. Perfeito. Então, eu acho que esse é o nosso papel de mãe e pai, é a gente se conectar cada vez mais, não só a questão de impor limites, de que aqui existem regras Isso. porque criança pede por isso, existem regras, precisam ser Exato. cumpridas, Com certeza. mas da gente entender quando sai desse normal, Uhum. né? Então, quando a gente nota esse prejuízo, nota essa alteração de comportamento tão grande e persistente, tem que correr logo para buscar ajuda, né? Totalmente. E aí a gente vai compreender que essa criança com dificuldade de regulação emocional, ela não apresenta episódios, né, desses comportamentos que a gente pode chamar de interferência, que eu nem gosto de chamar tanto assim nesse caso, porque não Uhum. é um comportamento interferente, talvez para executar aquela tarefa, mas é uma de Sim, regulação emocional genuína que ela está apresentando, né? E aí eu preciso olhar e falar assim, opa, isso aqui não é o padrão desse comportamento, dessa Uhum. minha criança. Esse padrão aqui não é o que eu observo com frequência, que esse olhar que você fala, Perfeito. né? E a intervenção, ela passa a ser diferente, né? Totalmente diferente, porque não é imposição de limite, não é exigir, inclusive, que aquela criança Ah, talvez vá e realize aquela atividade que você está prescrevendo, mas que talvez seja um perfeito. momento para você parar, para você refletir com ela Uhum. sobre estratégias para lidar com aquele contexto. Porque eu acho que um ponto que você me permite falar, e eu falo isso com cuidado, tá? Porque eu acho que também a gente tem deturpado o que aqui é psicologia positiva, né? É Como isso, tipo, é ok, isso. todo mundo faz o que Tem todas, quiser, a gente faz o que o toda a filho razão. É quiser, verdade. né? A gente deturpou a psicologia positiva, porque não é isso que a gente tem
dentro desse escopo teórico científico da psicologia positiva. Necessário essa tua fala, Andréia. Tá? E aí, então a gente precisa compreender que regras são importantes, que a gente vai estabelecer sim limites, mas que só isso também não é suficiente para a gente educar os nossos filhos. A gente precisa educar com amor, com carinho, com presença. Não só de regras vive uma criação. Perfeito. Não só de consequências punitivas, de castigo, a gente constrói um ser humano. Então, a gente precisa encontrar esse caminho do meio. Perfeito. Agora, André, a curiosidade de mãe, porque a próxima pergunta que eu tenho aqui é sobre castigo mesmo, gente. Essa é uma pergunta super que eu quero saber se castigo funciona, porque de vez em quando eu me pego muito ali entre vou matar de castigo, né? Ou até que ponto realmente o castigo funciona, mas calma aí. Antes de responder essa pergunta, eu fiquei aqui pensativa, né? Porque você falou do comportamento ser persistente e gerar prejuízos. Mas em vários contextos a gente vê alguns comportamentos isolados mesmo, Sim. né? Eu falo isso porque eu estou vivenciando, né, essa fase, não só da Maju, que tem 4 anos, mas do João, né, que já vai fazer 8, e que eles são crianças maravilhosas, mas que de vez em quando vão desafiar. Óbvio, de E vez tá em tudo quando, e tá bem. tudo bem. E isso é saudável. Isso faz pronto. parte do processo deles, né, de construção de que eles são, deles compreenderem até onde eles podem ir nessa Precisam ser argumentação ou não. críticos, né? Exatamente. Eles não podem aceitar tudo que é dito. Muito Eles bom. só precisam fazer isso de uma forma adequada. Sensacional. Aceitar tudo. Falar sim para tudo não, né, gente? Pelo Exato. amor de Deus. Não vai ter alguém realmente com um pensamento crítico em construção ali, né? Ele precisa realmente saber onde é o limite dele te testando, Exato. né? Tentando, se colocando, porque eles já estão se enxergando como alguém nesse mundo e que é alguém que opina, Exato. alguém que tem uma opinião e que essa opinião precisa ser levada em consideração também, Perfeito. né? Só que aí cabe a nós também mostrar até onde essa opinião pode levar a alguma coisa, né? Como opinar. Exatamente. E como opinar. Perfeito. Eu acho que isso é o ponto. Até onde eu posso flexibilizar algumas regras da minha família e como eu posso sugerir mudanças do que me foi apresentado. Acho que esse é um ponto bem relevante. Muito bom. E se você me permite ampliar um pouquinho essa discussão, Com certeza. né? Quando a gente atende, e aí eu vou trazer um pouco para nossa praia de todo serviço para pessoas neurodivergentes, Sim. é nosso papel fazê-los opinar. É nosso papel mostrar que eles têm que advogar por si. Perfeito. É perguntar, você quer fazer esse ou esse primeiro? Né? Mostrar para ele que o que ele fala é relevante. É importante, Porque às vezes, como a gente tem pessoas com atraso na comunicação, parece que eles só têm que fazer aquilo que a gente manda. Exatamente. Isso é uma função de linguagem para estimular a linguagem sensacional. É você dar opção, né? Por mais assim, ela vai achar que ela está escolhendo, né? Sim. Vou colocar opções de roupa aqui, Sim. condizente com o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, e eu deixo ela escolher. Exato. Eu limitei a escolha dela, mas ela se sentiu importante no momento em que ela escolheu, e fazendo parte daquilo, né? Exato. Isso impacta na autoestima dessa pessoa, no empoderamento que ela tem, na forma como ela se percebe diante desse mundo. Maravilhoso. Eu não sou alguém que não posso simplesmente fazer as coisas por nada e acabou, né? Então, falaram que não posso, ok, não posso fazer, e ok. Mas eu sou protagonista da minha história, né? Eu dito o que vai ser feito, eu faço escolhas, eu converso sobre o que vai ocorrer comigo. Isso é muito pertinente. Falo de pessoas neurodivergentes, mas a gente tem que fazer isso com crianças. Estamos falando de criança no geral, né? Crianças também precisam compreender dentro desse limite que a gente está discutindo. Do que pode ou não ser flexibilizado. Maravilha. E agora o castigo, que até eu estou aqui de orelha em pé olhando para você, porque eu aplico alguns castigos lá em casa, tá? Por exemplo, vai perder um brinquedo, dependendo do nível do castigo ali, tipo, vai perder um brinquedo, vai ficar sem TV, vai ficar sem o jogo. É que quando eu percebi
que ficar sem o videogame para o João já não estava sendo suficiente, porque ele mesmo falava assim: ah, eu sei, a mamãe vai me deixar uma semana sem o videogame e depois eu volto de novo. Adorei Entendeu? já o que o João tá ensinando. Vai, continua. Pois é. E aí eu falei: opa, Aham. preciso dar uma Rever. mudada aqui, rever de que outra forma. Então. Uhum. Não sei se estou certa, se estou errada, estou falando do jeito que as coisas estavam começando a funcionar lá em Sim. casa, tá? Aham. Então, quando eu vi que esse não estava mais funcionando, ele perdia um brinquedo. Por Uhum. exemplo, teve um comportamento desafiador na escola. Sim. O João respondeu de uma forma ríspida Sim. para uma das professoras e foi de uma forma muito mal educada. E Tá. aí me ligaram, me chamaram a atenção. E eu falei assim: filho, a gente não trata ninguém assim. Uhum. Você não vê a mamãe nem o papai. E aí conversei bastante e falei: por conta disso, você vai perder um brinquedo. E quem vai escolher o brinquedo foi a mamãe. E aí foi isso, entendeu? E assim, eu Entendi. vi que impactou muito nele, ele ter perdido um brinquedo que ele gostava, mas eu te Uhum. juro que às vezes eu fico com um ponto de interrogação sobre essa questão de castigo. Às vezes eu acho necessário, às vezes eu acho que, dependendo da forma, Aham. explica pra gente, Andréia. Normalmente, o castigo, ele é visto como a apresentação de alguma estimulação que é aversiva. Eu dou uma bronca, né? Eu falo mais alto, ou a retirada de um determinado item, de uma determinada atividade. Qual é o grande quê do castigo? Ele, quando aplicado, ele reduz quase que instantaneamente o comportamento interferente que você gosta de que você Perfeito, gostaria de reduzir, certo? perfeito. Então, a gente tem ali aquela remissão rapidamente. Porém, a longo prazo e a médio prazo, a gente tem vários efeitos, principalmente quando você usa o castigo como única prática para reduzir comportamentos inadequados. Lembra aquilo que a gente conversou logo no início? Para que eu reduza comportamentos inadequados, eu preciso construir repertórios. Essa é a via que hoje a ciência nos diz. A gente vai construir comportamentos. Então, o que acontece? A médio prazo, a gente tem assim, ok, começo a ficar com raiva da minha mãe porque ela me castiga, e eu não tô falando que a gente não deva ter consequências para comportamentos que a gente julgue que são Claro, inadequados aos nossos filhos. sim. Nós precisamos sim fazer isso. Eles precisam entender que há limites, né, para algumas condutas. E isso precisa ser feito de maneira coerente. Então vamos lá, vamos voltar para o castigo. Qual que é o efeito desse castigo? Então, a longo prazo e a médio prazo, isso pode ter um impacto muito grande na relação com os pais. A gente já sabe que castigo muitas vezes diz o que você não deve fazer, mas não te ensina o que você deve fazer. Nossa, E esse é um grande verdade. ponto. Eu vou dizer, você não pode, por exemplo, responder para sua professora. Eu vou, né, tirar aquele item e tal, pronto. Mas, ok, então como é que eu deveria falar com a minha professora quando eu não acho adequado que ela me, sabe, que ela me propôs, quando eu discordo dela? Eu não estou ensinando comportamentos alternativos. Estou dizendo o que ele não Andréia, pode fazer, perfeito. apenas. E é frequente a gente perceber essa remissão aí que você está me falando. Ou seja, por algum tempo, até que o comportamento pode, né, ser ali extinto, pode ser reduzido, mas diante principalmente de um contexto onde o agente punidor não está presente, eu me comporto assim. Porque eu não aprendi o motivo de eu não agir de uma maneira ou de outra. Eu só aprendi que eu não posso fazer aquilo. Mas por que eu não posso? E às vezes eu vou lá e faço da maneira como eu sei fazer diante de um determinado contexto, tá? Então, o problema não é a gente estabelecer consequências para os comportamentos interferentes, mas é como a gente faz isso. Os impactos da gente utilizar apenas castigo como uma maneira de ensino, e preciso te dizer mais, que é a coerência do que a gente está fazendo. Então, eu, por favor, não quero te colocar aqui em xeque em relação a exemplos, mas uma maneira que, de repente, a gente poderia ter com o João, né, é falar assim, ok, então, amanhã, vamos
falar com a sua professora de uma outra forma? Vamos lá pedir desculpas para sua professora, Sim. né? Vamos tentar essa semana, então, estabelecer aqui na nossa casa que a gente vai ter mais práticas de como a gente Perfeito. deve se comunicar, né? Com os outros. Ele levou chocolate. Ótimo. Ele levou Incrível. chocolate e levou uma rosa, né, para a professora. Perfeito. Pediu desculpas. Mas eu não mostrei para ele, no momento em que ele estava com raiva ou que ele estava chateado, eu não tentei saber do contexto. Na hora que você falou, André, me atravessou muito a tua fala, de verdade. Porque eu acho que acontece muitas vezes isso. É a gente olhar para o comportamento, corrigi-lo, mas não mostrar uma outra forma de se fazer. Né? Então, assim, de eu ter falado para ele, olha, o que foi que aconteceu para você ter falado isso? Como você estava se sentindo? Né? E aí, você estava chateado, ok. E aí, por que você estava chateado? Que não era um problema com ela e você a tratou dessa forma. Perfeito. Então, numa próxima oportunidade, vamos tentar fazer assim. Então, você, agora que me abriu os olhos, tudo bem, ele pediu desculpa, levou chocolate, levou a flor, né? E entendeu que ele não pode fazer, mas realmente, eu não dei o exemplo de como ele poderia ter feito, né? Sim, ainda bem que tá gravado, porque a gente tem que dar rec, sabe? A gente tem que dar volta aqui pra gente ouvir de novo, pra ancorar a frase, né? Pra gente entender mesmo. Mas, Izzy, isso acontece comigo muitas vezes no meu maternar também. Né? Eu não sou perfeita. Tem dias que a gente tá super estressado. E o que você quer é só suprimir aquele comportamento rapidamente. Tipo, para, senão, né, você vai perder isso. A gente, às vezes, tá no piloto automático com a mamãe, por diferentes contextos. E tá tudo bem. O ponto é que a gente precisa ir refletindo sobre essas práticas e o fato delas se tornarem corriqueiras. Às vezes, essas práticas, elas são reforçadoras para a gente, porque a gente consegue suprimir o comportamento. Mas isso não é positivo para nossa relação, né? Para nossa relação pai e filho, mãe e filha, enfim, a longo prazo, a médio prazo. Porque o nosso papel é repensar sobre esses comportamentos. E aí eu acho que um ponto importante também que você me permite destacar é, eu não preciso concordar com o comportamento do meu filho, mas eu preciso escutar, compreender. Validar, né? Eu preciso validar. Eu entendi que você ficou com raiva. Que foi que aconteceu? Eu compreendi, ok. Né? Falar de maneira inapropriada com os outros não é algo que seja, inclusive, negociável. Não é que eu esteja me culpando, André, mas eu não sei o porquê ele fez aquilo. Você entende que a gente saber o contexto, o que ele estava sentindo ali naquele momento, né? Sim, exatamente. Mas eu vou te falar que isso acaba acontecendo com todas nós mães, inclusive comigo. Porque não é um comportamento dele, é esses comportamentos que aparecem, que são os desafios mesmo para nós pais, né? Sim. Agora, a gente entender o contexto, o que aconteceu, por que ele estava se sentindo daquela forma, né? E eu não sei, de repente vou tentar saber depois, em algum momento. Mas o quanto é importante, né, a gente entender esse contexto também. Importantíssima a tua fala, Andréia. Nossa, mexeu muito comigo. Mas eu queria que mexesse não para servir de culpa, porque a gente já tá servindo sobrecarregada de culpa. Mexeu mas tem que ser uma reflexão. Exatamente, mexeu muito para que eu veja um outro ponto, entendeu? Isso. Da gente realmente, olha, vou impor limites, existe, de repente, o castigo, mas de eu entender também, né, o que aconteceu e dar o exemplo de como ele pode agir da forma positiva. Perfeito. Né? Então você fala, você não pode agir assim, né? Como eu falei, e aí castiguei, perdeu o brinquedo, impactou nele, levou flores, levou chocolate, pediu desculpas. Mas tá, mãe, quando eu estiver chateado, como é que eu extravaso isso de uma outra forma? Mas né? eu vejo que você também já foi ensinando alternativas, né? Você também mostrou para ele que é importante a gente ser gentil com as pessoas, que existem formas, inclusive, da gente se redimir com aqueles que a gente, de repente, teve algum atrito. Eu peço muita desculpa também, porque nós somos o modelo, né? Exato. Mas faz parte do processo, né? Perfeito.
Eu acho que esse é o grande ponto. A gente compreender que nós, como pais e mães, nós não acertaremos sempre, mas que refletir sobre o que a gente faz é uma prática pertinente do nosso maternal e do nosso paternal. Agora, André, o que eu vou falar tem muito a ver com a nossa próxima pergunta, que é o que os pais podem fazer numa crise, numa desregulação emocional, né, numa desorganização da criança. Mas eu queria que você respondesse isso principalmente em público, sabe? É verdade. Sabe por quê? Imagino. Porque eu mudei muito depois que eu comecei a ler uma série de livros, porque eu amo o cérebro infantil, eu gosto de estudar isso. Mas existe uma vaidade na gente, Verdade. nós adultos, Concordo. dos olhares que estão à nossa volta. Então Perfeito. isso muda o nosso maternal. Que isso, gente? Então eu já me vi várias vezes numa situação de não saber lidar Eu também ou já de me vi. ser mais autoritária e positiva, porque meu filho... Nossa, como eu mudei a minha visão de como lidar com o meu filho, seja em casa, seja na frente de outras pessoas, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, frente ao como o pai pode lidar no momento de uma crise. Muito obrigada pela tua fala, né? Quando a gente escuta uma mãe falando sobre isso, sobre a relevância da gente compreender o que a gente quer, quais são os valores que a gente tem na criação dos nossos filhos, independente, inclusive, às vezes, da opinião alheia, né? E, ok. Inclusive, só mais um adendo também, eu vejo que essa é uma grande diferença de um bom treino parental. É compreender que você, como terapeuta, você também não está ali para impor regras da forma como aquela família vai agir. Mas a gente está junto para discutir possibilidades. E eu estou fazendo esse adendo exatamente para responder a tua pergunta sobre o que a gente vai fazer. Eu posso até prescrever para o pai, faça assim, faça desse jeito. Ele vai falar assim, não vai funcionar. De bolo aqui, não é assim, né? Um ponto-chave que eu vejo logo de cara, como o primeiro passo acalme-se. Sabe? O pai precisa se acalmar. Ele precisa ser esse modelo inicial, né? Do tipo, ok, tá difícil para mim também, né? Então a gente tenta se acalmar. Um outro ponto importante é a gente tentar validar o sentimento, a emoção daquela criança e não necessariamente o comportamento. Então, só ignorar, imagina, se ela tá se jogando lá no chão, ela tá querendo te dizer alguma coisa. Eu não sei você, mas eu me sinto muito desconfortável quando eu tô falando e as pessoas não estão nem aí pra mim. Imagina, então tá, deixa ela lá jogada, acabou. Porque às vezes tem pais que vão para extremos. Tem pai que vai, deixa ela aí. Uma hora ela levanta e vai ver que eu não tô nem dando... Não tô nem aí. Ou então tem aquela história do, vai ficar aí? Eu tô indo embora. Né? Então a criança vai aprendendo, poxa, eu não posso errar, que eu posso ser abandonada, inclusive. Eu posso ser abandonada. São literais, né? E aí esse pai precisa mostrar, né, que ele tá ali perto. Que ele pode não estar concordando, que ele tá validando e que a gente pode pensar em alternativas. Nem sempre o cérebro infantil, durante o processo de crise, ele consegue pensar na alternativa, sabe? Então, tem muito pai que quer conversar. Às vezes, não vai ser o momento para conversar. Às vezes, a gente vai falar assim, ok, tá difícil, você quer me abraçar? Não quero. Às vezes, tem criança que quer ficar sozinha. Mas não é um ficar sozinha, do tipo, você vai ficar sozinha, acabou. Vai pro seu quarto e fica lá pensando. Não é esse o contexto, né? Eu quero ficar um pouco só. Tá tudo bem. Mas eu tô aqui quando você quiser voltar para conversar. Eu tô aqui para te ajudar, se você precisar de qualquer coisa, né? É um respeitar que ele queira estar só, mas mostrando que você está ali, genuinamente presente para dar o suporte que é necessário. Que esse amor realmente é incondicional, essa atenção que você tem a ele precisa entender isso, né? Exato. E aí, um outro passo, né? Às vezes a gente consegue conversar, às vezes a gente não consegue, quando já está em contexto de crise. Então, às vezes a gente vai ali reduzindo um pouco a estimulação, a gente vai dando ideias mais simples. Você quer uma água? Você quer respirar? Você quer ir para algum lugar? A gente vai dando só alternativas mais rapidamente, né? E depois a gente pode conversar. Muito depois que a crise passar.
tá? Mas aí tem um ponto bem relevante quando a gente tá intervindo com meninos e meninas com comportamentos interferentes que a gente tem que se atenar. A gente fala muito de curva da crise. Então, eu tô aqui em um contexto estável, né? E aí, de repente, começa a dar alguns indícios. Eu começo a ficar mais agitado, começo a fazer um protesto, começo a empurrar algum item. E aí, o grande ponto que a gente tem que aprender quando a gente está trabalhando ou lidando com crianças com muitos comportamentos interferentes é fazer a intervenção nessa escalada. Então, a gente já tá percebendo que ela tá falando mais alto, né? Já tá começando a gritar. Mas aí, quando chega a crise mesmo, a gente já tem pouca coisa para fazer. A gente vai estar ali, dando suporte. Esperar meio que passar essa crise, né? É isso. Tá ali Esse perto, é o ponto. Esse é o ponto. Então, é nessa curva. Quando tá subindo, a gente tem que desacelerar o comportamento interferente, sabe? E o que é difícil, muitas vezes, para alguns pais, é que esse desacelerar, às vezes, envolve ceder o controle, sabe? E aí a gente vai tendo que aprender como pais, mas escolher as nossas batalhas. Tipo assim, eu quero, claro que ok, eu quero comprar 50 presentes na ReHap, e é isso que eu quero, senão eu vou chorar. Não, isso não é negociável, né? Mas a gente também vai pensando assim, poxa, eu tô aqui em público, o que é negociável, o que não é negociável nesse contexto, tá? E um ponto que eu vejo de muita relevância é a gente trabalhar com prevenção. Quais são os contextos que normalmente desencadeiam esses comportamentos interferentes do meu filho em contextos, por exemplo, de público, né? Sim. Então, quando eu tiro ele do brinquedo, ele fica muito, muito chateado. O que eu posso fazer? De repente, eu posso ir avisando para ele com antecedência, né, que a gente já vai sair. Eu posso também organizar uma outra atividade que é super legal, que pode aumentar a probabilidade dele de querer sair do brinquedo. Perfeito. E aí é uma diferença entre a gente conseguir prevenir e a gente barganhar. Por quê? Na hora que o moleque já tá lá, super, não, mas eu não vou sair sim. Olha, filho, mas se você sair, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, aquilo outro. Nossa, promete mundos. Aí você tá barganhando. Aí a criança começa a compreender que opa, se eu imito esses comportamentos desses contextos aqui, meu pai me dá o mundo, né? Meu pai e minha mãe me oferecem muitas coisas legais. Porque eles são espertos. Então, a gente já vai dando previsibilidade, que você estava falando. A gente vai brincar, depois que a gente vai brincar, a gente vai tomar aquele sorvete que é super gostoso, filho. E eu aviso com antecedência que a gente já está terminando o nosso tempo, né? Já falou, comprei o picolé, comprei o sorvete que a gente vai tomar. Isso é, né, uma estratégia para lidar com esse contexto. Porque a gente não tá falando daquela criança, né? Quando você vai falando, por exemplo, da situação do seu filho, que é esporádico e tá tudo bem. Esse é o esperado. Mas quando a gente tem uma dificuldade grande de regulação dessas crianças, né? Isso é muito intenso. Porque não é só a frequência. Às vezes é uma intensidade que te assusta. Que te assusta. Né? E que não tem como a gente falar pro pai, não fique com vergonha, né? Não queira ali fazer qualquer coisa para interromper, porque, inclusive, as pessoas são pouco empáticas, essas famílias. Os olhares. Então, assim, eu me mudava exatamente por isso, sabe? Porque era um olhar de julgamento, né? Então, assim, pelo amor de Deus, vamos ser mais empáticos. Sim. Né? Então, hoje, também, o quanto eu sou empática quando eu vejo esse comportamento, né? Se eu não conheço nem nada, eu nem olho, eu finjo que eu tô aqui, deixa a mãe agir, deixa o pai agir, né? Então, seja empático também numa situação dessa, porque os pais, eles estão preocupados com esses olhares julgadores sobre o que eles estão fazendo. E não interessa o que a gente vai escolher ali na hora, sempre vai ter um para te julgar também. Entendeu? Porque eu faria diferente, porque eu faria diferente, enfim. Mas eu lembrei da situação do aniversário da minha filha de 4 anos, que ela não queria que a festa acabasse. Ela não queria ir embora. Ela não queria que a festa acabasse. Estava tão divertido, todo mundo já tinha ido embora. Errada ela não tá, né? Errada não tá. E ela no brinquedo. Ela dentro do brinquedo, ela falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí foi lá o pai, a avó. E aí um amigo começou a filmar até. E aí todo mundo tentando tirar ela do brinquedo.
né? E vamos, e ela não, e ela chorava muito, dizia que ela não queria, que ela queria a festa dela, que ela queria ficar na festa dela. E aí eu peguei, ela falou, ó, lá vai a mãe, agora a mãe vai resolver. E aí eu cheguei lá, falei no ouvido dela assim, filha, tem tanto presente para abrir lá em casa. Olha aí. Como é que... Perfeita. Ela pulou lá de dentro e veio. Todo mundo... Você foi extremamente estratégica. Perfeita. Já fica a dica. Perfeita. E sabe por que isso é importante? Porque muitos pais acham que eles precisam sempre fazer tudo a ferro e fogo. Então, como assim? Ela vai sair sim de qualquer maneira. Exatamente. Pra quê? Pra quê? Às vezes você vai medir força num contexto que você ganha de outra forma, né? Exato. Você foi incrível na estratégia. Tanto presente. Nossa, ela pulou no meu colo. E vambora. Ninguém acredita, porque tá filmado, e esse meu amigo tá filmando, isso eu não acredito. O que que você falou pra ela? Eu falei assim, mamãe resolve. E é verdade, ao invés da gente só ir lá e tipo, vai embora agora, vai. Tem horas que não tem, olha, não, você vai agora porque eu preciso que você vá agora. E acabou. Você tem que tomar banho agora porque você tem horário, você tem escola, e é isso. Mas vai ter momentos que a gente vai ter outro contexto e a gente pode usar de outras formas, né, André? Exato. E eu acredito que essa flexibilização, né, ela é muito importante. Sim. Pais que também são muito rígidos, eles ensinam filhos a serem flexíveis. Então, se você também é flexível dentro das possibilidades, dentro dos limites, você ensina isso para o seu filho também. Pra gente anotar, hein, gente? Muito bom. Isso é super importante. Sim, então, perfeito. em alguns contextos, a gente vai recuar na imposição da regra da maneira autoritária, na verdade, em que ela é apresentada, e estabelecer uma outra forma de que aquela regra seja seguida, só que sem necessariamente ir para a batalha. Perfeito. Entende? Essa medição de força Esse estressa é o ponto. tanto. Nossa Exato, Senhora. exato. Tornar divertido também o segmento de regra é super bacana, sabe? Perfeito. Vamos tomar banho. Você não tem noção do que eu fiz lá no banheiro, né? Tá cheio de brinquedo. Vem ver comigo. Porque, novamente, tem criança que vai ter uma dificuldade ou outra. Eu sempre tô aqui pensando nos meus meninos com padrão de desafio, sabe? Diferentes, Altíssimo. E de fases diferentes, né, André? Exato. E que a batalha muitas vezes é árdua demais para esses pais. É cansativo, é estressante. E ó, André, a nossa próxima pergunta tá falando sobre escola, sobre alinhar a escola-família. Mas antes de você responder essa, porque às vezes, né, gente, o comportamento da criança, ele é diferente na escola, ele é diferente em casa. E eu acho que a gente alinhar, né, como lidar, né, com o mesmo comportamento da criança, escola e família, eu acho que isso é fundamental. Porque ele passa muito tempo, obviamente, na escola, e com a gente também. E esses comportamentos precisam estar alinhados. Mas antes de você responder, doutora Andréa, eu queria só agradecer aos nossos patrocinadores, né, aos nossos parceiros, exatamente, ao Audionorte, tá ali do teu ladinho. Incrível. A Link tá no terceiro andar? Terceiro e quarto. A Link tá no terceiro e no quarto andar. E a gente segundo tá no e terceiro, gente. Segundo Terceiro e quarto, segundo e terceiro, terceiro e quarto. Segundo e terceiro andar lá do Edifício Evolution. A Audionorte tá lá no térreo. A gente tá em 2 endereços agora no Edifício Evolution, no Marizal, e a gente tá na Padre também. Vamos saber. Ali em frente ao CCBU. Pertinho do shopping pátio, então nós estamos com essas 2 unidades em diagnóstico e em reabilitação auditiva. Incrível. Então, Audionorte, muitíssimo obrigada, né, por estar sempre nos impulsionando e desde sempre nesse projeto com a gente também. E é uma clínica que eu tenho muito orgulho de falar que também é referência no seu segmento aqui, e eu amo fazer parte da diretoria, eu amo fazer parte dessa equipe e agradeço toda a minha equipe também por fazer da nossa clínica diferenciada também. Muito obrigada. Clínica Poligastro Endoscopia Avançada, né, que é um centro médico mesmo com diversas especialidades, mas referência em endoscopia, colonoscopia, tratamento para emagrecimento, balão, outros procedimentos endoscópicos também. Então, é muito bom falar que é formador, né, agora de fellow, de novos especialistas na área da endoscopia, da colonoscopia. Então, é muito bom ter a Poligastro aqui também. E é um orgulho falar dessa clínica que realmente é referência na nossa região, né, no nosso estado. E que traz outros profissionais de outros estados para aprender aqui dentro da Poligastro. Então, parabéns por esse trabalho diferenciado.
E obrigada por também nos impulsionar e acreditar no nosso projeto. E aos nossos parceiros também, Lenoca, você vai levar para casa, uma Olha, delícia dessa. nossa, Bolo de pote foi como Lenoca começou e agora ela incrível. tá incrível, com um cardápio gigantesco, não só para corporativo, tá? Às vezes a gente não precisa, tipo, o dia do terapeuta ocupacional e Sim, você quer perfeito. presentear a tua equipe, Ah, ou legal. então algum aniversário da Link que você quer Sim. presentear a tua equipe, ela faz com a tua tag, com o que você quer, Incrível. personalizado. Quero conhecer Lenoca é Lenoca. incrível. E olha o aniversário de 4 anos da Maju aí também. Ela que fez a decoração, fez o bolo, docinhos, tudo. Lenoca, o teu cardápio hoje está incrível. E obrigada pela parceria, por sempre brindar o nosso convidado com uma doçura feita por você. Muitíssimo obrigada. Olha Eu só. sempre levo a minha para casa também. É Obrigada, maravilhoso Lenoca. isso. Obrigada, Lenoca. Olha lá, querida. Oh, meu Deus. Festa Festa Escova. Escova. Adoro. Fui hoje lá. Ai, eu tô. Gente, eu amo. Eu tô sempre Eu sou arrumada pra Festa vizinha. Eu sou Escova. vizinha da Almarizá. Ah, Então, eu vivo vivo lá lá também, naquela da também. Antônio Barreto. Aham. Amo, amo. Um beijo pra Já toda a faço equipe de todos os lá. meus pacotes. Pacote de escova, pacote de unha, É pacote, todos os isso. pacotes. Pacote de tratamento, né? É Segue. isso, é isso. Incrível. Eu amo não ter horário agendado. Perfeito. Eu amo chegar lá e não esperar muito. Eu amo estar fazendo a escova ao mesmo tempo que a maquiagem, porque às vezes o nosso tempo E a realmente. unha. E a unha. Perfeito, tem 3 aqui. Eu filmei recente, Exatamente, 3 as aqui, meu. 3. A estrela, né? Adoro. Maravilhoso. E toda a equipe de lá é maravilhosa. Muito obrigada. Fest. E uma mulher empreendedora à frente também. É um casal, É um né? O casal. Felipe e a Tônia. Mas a Tônia Isso. estará com a gente no mês que eu falei, dei spoiler já. Incrível. No mês de março. Nós vamos falar sobre mulheres empreendedoras, que você também já está convidada. Estarei aqui. Ela também vai falar, porque ela também está à frente A desse Festa Escova negócio. mudou muitos conceitos de salão aqui em Belém. Exatamente, Né? eu também Nossa. acho. Sensacional. É um modelo diferente também. Concordo. Né? Então eu adoro ser cliente Fest e eu falo realmente só do que eu gosto, do que eu acredito, do que eu admiro. Então Fest está dentro ali realmente do que eu admiro muito e é por isso que ela também vai estar junto com a gente para falar sobre esse empreendimento que eu acho que é um modelo a ser inspirador. Para Concordo. ser inspirado, meio Concordo. inspirador, né? Já Parabéns, inspirou Fest. muitos Já inspirou serviços, muitos né? serviços, Já né? inspirou. Muito legal. E ela vai estar Serviço, aqui com a gente. tratamento. Perfeito. acho Eu adoro, eu sou também. fã mesmo. E o próximo, Passione. Andréia, você tem cara de Passione, porque você tá Preciso sempre muito linda, conhecer. arrumadíssima, Olha quem fala. belíssima. Pois é, e Na nós verdade, eu mulheres... penso assim, preciso escolher uma roupa no nível de Eu Easy. amei. Não, No eu nível de Easy. amei, Eu amei. acompanho os podcasts e essa mulher tá impecável, tá maravilhosa. Falei, não posso baixar Festa, esse nível. Escova e Passione me ajudam muito, porque eu tô aqui Por com joias e favor. semi-joias sempre de Incrível, Passione. incrível. Então, já assim, sei. muito obrigada por abrilhantar, não é? Por me Verdade. deixar mais bonita ainda, mais Mais do que arrumada, é. né? E que eu continue inspirando também, mas e Passione me ajuda nessa a realçar a minha beleza, não só a Festa Escova, mas Passione junto, né? O que a gente usa de acessório também chama muito atenção, a gente sabe disso. Então, Passione, muito obrigada pela parceria, vocês são diferenciados, atendem pelo WhatsApp, tem delivery, tá ali no IT Center também, tá, gente? Essa novidade do delivery de joias é incrível. É Isso daí, eu vou incrível. para um aniversário sempre. É amiga minha, Presente, a sempre. gente precisa, às vezes, de uma joia diferenciada, né? Perfeito. Pra usar. E Incrível. joias e semijoias são maravilhosas. E deixam lá em casa, meu Deus, que delícia. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Então, doutora Andréia, para a gente alinhar esse comportamento da criança em casa e na escola. Tá. O que é importante a gente iniciar? É refletir que, às vezes, o comportamento da criança acontece de maneira diferente em relação à escola, porque existem contingências que podem ser diferentes, tá? Sim. Vou te dar aqui um exemplo clássico que eu tenho recorrentemente. Às vezes o menino tá super bem em casa. E aí o pai fala, como assim? Ele vai ser chamado lá porque ele não quer fazer atividade? Ele tá gritando aqui. Isso não acontece. O problema todo é da escola. Vocês não sabem gerenciar. Mas, o que a gente nota? Em casa, tem televisão o dia todo. Eu fico fazendo só o que eu quero. Não tem tantas regras. Quando chega na escola, eu tenho tarefa para fazer. Eu tenho uma rotina para seguir. E aí, é óbvio que o comportamento ele vai ser diferente. Porque a gente está falando de contingências que não são semelhantes nesses dois ambientes.
certo? Então, e sabe por que eu comento isso, Izzy? Porque nós precisamos ser empáticos dos dois lados. Às vezes, o pai precisa escutar a escola e falar assim, poxa, o que está acontecendo aqui? Né? E você, que faz um trabalho incrível com a Audionorte, sabe o que eu estou dizendo? Às vezes esse menino está com problemas sérios de aprendizagem, por alguma questão auditiva, né? Porque ele tem um transtorno de aprendizagem, porque as atividades não estão adequadas para ele não está conseguindo lidar com tanto de demanda que é na escola, né? Que acontece. Isso é a realidade ali. E aí os pais começam assim, não, vocês não sabem trabalhar isso, lá, são vocês. E a escola sozinha, ela não vai dar conta disso. Já vi mãe que mudou tantas vezes de escola. Aí só muda, mas por quê? Esse menino tá precisando de suporte, esse menino, essa menina. A gente tem ali, né, uma demanda que é relevante, que ela vai ficar mais forte no contexto escolar, porque é lá que ele está sendo exigido. E então a gente começa a refletir sobre qual é o tipo de suporte que esse menino precisa. Que às vezes não é só a mudança ali da escola. A escola, né, obviamente, ela precisa aprender a desenvolver estratégias para lidar com esse menino que está com comportamentos diferentes. Mas às vezes ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela precisa de um suporte da psicóloga, às vezes do psicopedagogo, se a gente tem problemas de aprendizagem. Às vezes a gente precisa de uma fono de aprendizagem, se há um histórico, por exemplo, de atraso de linguagem, né? Outros aspectos específicos. A gente tem que trabalhar de maneira integrada. E aí, quando você fala de alinhar, eu acho importantíssimo que a gente consiga conversar e entender por que esses comportamentos estão ocorrendo em um contexto e não outro. Isso acontece também de forma contrária. Crianças, eu tenho um rapazinho que na escola ele é um menino impecável. Ele é impecável. Segue todas as regrinhas, faz tudo direitinho. Mas ele tem crises de comportamentos interferentes. Sérios, minha amiga. No nível assim, 30 minutos destruindo as coisas. Cara, E a gente vai entender o que acontece. Existem contingências ali diferentes. Né? E é imprescindível que a gente faça um trabalho muito bem alinhado. Que a gente consiga conversar. Que a gente consiga, ao invés de ficar julgando, por que lá? Por que na casa? Entender o que funciona, inclusive, aqui, nesse meu ambiente que está dando certo, que de repente você possa levar para esse outro ambiente. E o contrário é verdadeiro. Por exemplo, esse clientinho, especificamente, ele tem uma rotina muito bem estabelecida na escola. Ele tem regras, né, que ele consegue seguir, tem uma adaptação que é toda apropriada. Aí, às vezes, quando eu tenho o contexto de casa, a divisão de atenção, né, dos meus pais ali, com meu outro irmão, eu já tô cansado quando eu chego na minha casa, e aí não há uma flexibilização de algumas regras, não há uma prevenção de comportamentos inapropriados, aí o negócio desanda. Né? Então é muito importante que a gente saiba conversar, mas compreender o que está acarretando essas mudanças de comportamentos em diferentes ambientes. Né? Isso é muito importante. Maravilhoso. Eu achei sensacional os teus dois exemplos, porque a gente vê muito no contexto em casa telas, e a criança fica com uma dopamina ali, né, estimulada ali o tempo inteiro. Tá assistindo, tá quietinha, tá sentadinha, tá ótima ali. Então, uma criança super comportada, né? Mas aí, quando vai para um monte de atividade, regras e tudo mais, e sem telas, né? Que é aquele prazer imediato, cadê? Isso, com certeza, deve acontecer bastante no contexto em que a gente vê hoje. Impacta. E o contrário também, é o que você falou. Sensacional. Agora, André, pra gente finalizar, quando é a hora certa da gente procurar ajuda? Muito importante a gente pensar, né, diante de um cenário que eu tenho frequência desses comportamentos muito recorrentes, uma intensidade que me preocupa, pode ser inclusive um ou outro. Às vezes eu tenho frequência, mas não são comportamentos tão intensos. Mas às vezes eu tenho comportamentos tão intensos que eu também preciso já intervir. Lembrando, isso começa a ser muito diferente do que a gente está esperando para a faixa etária, para o nível de desenvolvimento, né? Porque a gente pode ter períodos que são mais difíceis para as crianças. Ok? Para lidarem com aqueles desafios. E quando esses comportamentos interferentes impactam de uma maneira significativa, né, a qualidade da interação, nas atividades funcionais dessa criança, a gente precisa já pensar uma intervenção. Tá? E aí, eu acho que um outro ponto que a gente ainda
peca muito, né? E eu até compreendo, porque, querendo ou não, a psicologia, ela é um serviço caro. Ela não é um serviço acessível. A gente precisa dialogar mais sobre isso. Como a gente leva o nosso serviço para a comunidade? Por que, Izzy? Estou te comentando esse aspecto. Você, inclusive, estava me perguntando sobre o Friends, né? Então, às vezes, a gente quer só lidar com o problema quando ele já está estabelecido. A gente quer, né? A gente precisa, né? E ainda assim, tem pai que demora, diz, olha, isso aqui eu era desse jeito quando eu era criança, eu era igualzinho, né? Vai melhorar com o tempo. Mas a gente deveria pensar mais em promoção e prevenção de habilidades socioemocionais. A gente deveria construir esses repertórios o mais precocemente possível. Com certeza. Então, o que hoje a gente está, né, vendo nos consultórios é um contexto no qual, e a Vitória falou sobre isso no episódio dela, momentos que a gente tem que intervir que a situação já está muito grave, está muito séria. E a intervenção, ela é menos efetiva quando a gente está falando de tratamento. E ela é muito mais prolongada. Sabe? Então, se a gente conseguisse trabalhar com prevenção e promoção de saúde emocional, né? De habilidades interpessoais, isso seria incrível para as nossas crianças. Olha a curva lá de novo, né? Exatamente. Antes de chegar aqui, prevenção e promoção, trabalhar, né? E aí, quando também eu já percebo ali sinais que me alertam que de repente aquela criança precisa de um outro suporte que eu não estou conseguindo dar, eu deveria procurar um profissional, né, para me auxiliar. E às vezes a intervenção não é diretamente com a criança. Eu recebo crianças de 2, 3 anos de idade e eu vejo, nossa, deixa eu te falar, pai, quem vem mais para a sessão é você. Eu preciso te dar as ferramentas para que você consiga vincular e gerenciar esse mocinho, essa mocinha em casa, né? Então a gente precisa olhar dessa forma. De um aspecto assim, mais de prevenção e promoção de habilidades, que a gente chama de habilidades para a vida, life skills. Não sei se você já escutou esse termo. Né? Precisamos olhar dessa maneira para que nós não tenhamos que intervir tanto quando o problema já está tão bem estabelecido. E algo que eu noto com uma certa frequência no meu consultório, Izzy, é o seguinte, né? E aí, na verdade, a gente consegue até explicar por vias científicas. Quanto mais a gente demora para intervir, esse comportamento ele vai o quê? Se fortalecendo. Perfeito. E aí, para intervir, uma bola de neve. É muito mais difícil. Né? Vai demorar muito mais para a gente ter bons resultados. Gente, acho que está entendido, né? Acho que ficou bem claro agora para a gente o quanto é importante a gente entender que vão existir comportamentos desafiadores e a gente precisa ser o adulto para intervir da melhor forma possível. É isso mesmo. E se munir de informação, assim como nós estamos fazendo essa noite com a doutora Andréa, para que a gente entenda melhor. Olha, para mim foi sensacional. Abriu várias caixinhas aqui e, como eu falei, ainda bem que está gravado, porque são muitas frases ditas essa noite para a gente escrever no nosso caderninho da maternidade e deixar ancorar no nosso dia a dia. Foi sensacional te ouvir, Andréa. Muito obrigada. Muito obrigada. Você vai voltar de novo comigo em março. Quantas vezes você me chamar? Tem um contrato aqui para ser assinado, tá? Porque viu, tá gente? Gravado, tá gravado, já tá inclusive, certo. Você faz um trabalho muito importante para a sociedade, Izzy. Preciso destacar isso. Você leva informações, eu não estou falando do meu, né, exatamente do meu serviço, do meu trabalho. Eu estou falando do que você faz, né, que é... Eu vejo assim, e eu tô escutando os teus podcasts, eu tô assistindo de verdade, né? Então, falar sobre marca-passo, sobre os transtornos de neurodesenvolvimento, o teu cliente lá, né? Gente! Mostrar como ele se sente sendo surdo. Você abarca tantas coisas relevantes para a sociedade. Eu já aprendi demais com o seu podcast. Ai, que bom te ouvir. Que bom. De verdade. E eu fico vendo e falando assim, gente, Izzy é uma pessoa necessária para a sociedade. Obrigada, você também. É por isso que eu falo,
Que assim, a gente precisa. Eu falo que aqui cresce uma rede de É apoio. verdade. Essa é uma rede de apoio importante. É a minha rede de apoio Aham. também, porque o que eu aprendo aqui, meu Deus, o que a gente aprende aqui não é E brincadeira. eu não tá- também. Já não tá aprendi descrito. muito com seus podcasts. Exatamente. Então é a nossa rede de apoio. É por Uhum. isso que eu sempre peço para você compartilhar, para você se inscrever, para que a gente ganhe força. Porque se te Uhum. ajuda, se te ajudou, se também te atravessou, como me atravessou hoje a fala da André, em diversos momentos, muitas outras mães precisam ouvir. Essa nossa rede de apoio precisa crescer, né? Porque eu falo isso, a gente tem que se munir de informação, ler, nosso pensamento precisa mudar, Sim. a nossa autocrítica, o nosso pensamento Uhum. crítico, né? Precisa ser moldado sempre, ser modificado sempre, porque aí a gente vai continuando a Uhum. desenvolver, a crescer e para deixar o nosso maternar mais leve, Uhum. né? Porque isso deixa o nosso maternar mais leve. Cientificamente comprovado, viu? Uhum. Quanto mais informações você tem, informações adequadas, Sim. menor é o estresse parental. Menor é o estresse, exatamente. Você tem estratégias para lidar Estratégias. com o desafio que é maternar. Aprendi muito nessa noite e eu tenho estratégias montadas para um próximo comportamento desafiador. E eu vou te contar. André, você não sabe. Eu te encontro naquele corredor Vou ali. pensar aquela mensagem. A gente pode estar atrasada, minha amiga, mas eu te conto alguma coisa, a gente para ali para conversar. Porque foi bom demais, bom demais. Obrigada. Me moldou e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Por isso, não esqueçam, compartilhem. Se tiver mais alguma pergunta para a doutora Andréa, por favor, podem nos enviar, porque eu envio para ela. Então, logo eu tenho certeza que ela nos responderá. Com certeza. De qualquer forma, o arroba do Instagram da Andréa, da Link, vão estar aqui na descrição desse episódio, assim como os contatos que já estão ali também, para que você possa também acessar a equipe da Andréa e a Andréa também. Muitíssimo obrigada. Em março ela estará de novo aqui conosco. E obrigada pela tua audiência mais uma vez e até a próxima quarta-feira. Beijo. Tchauzinho. É! Easy